temos aqui no versículo 30 do capítulo 6, onde Marcos nos diz assim: os apóstolos se reuniram junto a Jesus e relataram-lhe tudo quanto fizeram e ensinaram. Então, esse reporte que eles fazem a Jesus, para ter de Jesus, obviamente, um feedback, mas esse feedback não é aqui narrado, certo? Porque, afinal, como apóstolos, eles são escolhidos pelo mestre, são treinados pelo mestre, para poder depois, então, assumir uma tarefa que o mestre dá a eles. Então, este treinamento, aqui nós vimos nessa parte de enviá-los 2 a 2. No versículo 31, nós temos: eles foram, fizeram essa tarefa, andaram. Jesus deve ter visto que isto deve ter pesado a eles, porque temos aqui no versículo 31. Diz Jesus aos seus apóstolos: vinde vós mesmos para um lugar ermo, em particular, e descansai um pouco. Olha, é claro que Jesus sabia o que ia acontecer, que exigia também muito mais dos apóstolos. Mas eram apenas 3 anos que Jesus estava entre nós. Ele não podia se dar ao luxo de colocar espaços grandes de descanso, porque não havia nem sequer tempo para isso. E aí nós temos que Marcos nos diz: pois eram muitos os que vinham e saíam, e nem para comer encontravam tempo oportuno. Então, aqui nós temos 2 movimentos que vão aparecer nessa narrativa. O movimento de Jesus e dos apóstolos, né, esse movimento, e o movimento da turba, que o segue sistematicamente, está sempre de olho para onde eles vão. E se ele tenta se afastar, eles vão tentar saber para onde ele está indo. Para quando ele chegar lá, eles já estão lá esperando por ele. Exatamente isso vai acontecer agora. Jesus diz aos apóstolos e leva, então, os apóstolos para é ele que leva, para este lugar ermo. Pois eram muitos os que vinham, isso eu li, não é? E saíam, e nem para comer encontravam tempo oportuno. No versículo 32 nós temos: e saíram no barco para um lugar ermo em particular. Olha, de novo, o barco. Onde está o barco? Não é mar aberto, é o mar da Galileia, o lago de Genezaré. Ele era tão grande que parecia um mar. Ele entra no barco e então ele tem que ir para onde? Para algum ponto ali daquele lago. Saíram para um lugar ermo em particular. Ermo, quer dizer, não tinha nenhuma aldeiota, não tinha nada. Eles os viram partindo. Eles quem? A multidão. As pessoas viram eles partindo. E reconheceram muitos deles, ou seja, viram que era Jesus e os apóstolos. Correram juntos para lá, a pé, de todas as cidades, e os precederam. Nós temos aqui, então, como Jesus era buscado. É claro que nós sabemos que o grande mote, o grande motivo de tamanha busca pelo mestre é exatamente a cura. A cura. E Jesus aproveitava-se desses momentos para também passar, porque eles estavam ávidos. Então, eles escutavam, tinham ouvidos para escutar, embora sabemos que o que Jesus passava, lembrando de novo o versículo, exige muita meditação e muito exercício, e que ele estava passando, mas, claro, tendo conhecimento e ciência, de que nós levaríamos, como estamos a levar, muito tempo para assimilar em nós, de forma profunda, as suas lições. Mas tem que se começar de algum ponto, não é? Do início mesmo. É como, por exemplo, o médico não nasce num dia. Por exemplo. Ele vai começar aonde? Lá na alfabetização. Mas o que ele aprende na alfabetização vai ser útil, e depois os ensinos vão sendo cada vez mais aprofundados e ampliados, até que ele chega a essa condição do ensino superior, numa tarefa que exigiu muito
conhecimento e de aprofundamento e alargamento do seu saber para chegar a ser um médico. Isso exige muito tempo e esforço. Imaginemos, isto para ser médico. Imagina para ser um bom espírito. Não vamos falar nem de espírito puro, um bom espírito. Então, eles chegaram antes, eles viram, olha, o barco está indo reto, vai para lá, para aquele local. Eles foram correndo pela terra, não foram pela água, eles foram pela terra. E todas as localidades iam passando e gente ia saindo. Quando eles chegam lá, neste lugar ermo, este lugar estava já uma multidão aguardando Jesus. Versículo 34, depois de sair, Jesus viu uma turba numerosa, sair do quê? Do barco. E compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas sem pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Ora. Então, temos aqui que Jesus se compadeceu deles e eram como ovelhas sem pastor. Isto é uma coisa que está sendo narrada pelo evangelista. Como é que ele podia saber que Jesus se compadeceu deles? Como é que Marcos, ou no caso Pedro, porque ele era discípulo de Pedro, ouviu isto, muito provavelmente foi de Pedro, como é que Pedro poderia saber que Jesus considerava aquelas pessoas como ovelhas sem pastor? Olha, Jesus poderia sim ter comentado em algum momento isto. E Pedro ouviu. Olha, todos eles são como ovelhas sem pastor. Poderia ter acontecido? Poderia, mas isso não está escrito aqui. Não está escrito que foi ouvido Jesus dizer isto. Olha, toda esta multidão, para mim, são como ovelhas sem pastor. Então, isto não é de Jesus. Isto vem do narrador. Tenha sido ele, Pedro, passando para Marcos, que depois registra, escreve, mas não está aqui que foi dito por Jesus. Então, certas coisas nós temos que ter mesmo esta atenção. Ok? Estamos aqui. Correram juntos, depois de sair, veio uma turba, porque eram como ovelhas sem pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Fato é, Jesus sabia que isso tudo ia acontecer. Quando eles se aproximaram, olha, um lugar ermo, e Jesus deve ter escolhido um lugar ermo e amplo, porque foram muitas pessoas, então ele já foi para o cenário que se montou para o próximo evento, da onde ele ia tirar as próximas lições. Então, eles chegaram lá, e Jesus começou a ensinar a eles, porque ele aproveitava desses momentos onde todos vinham buscá-lo para ensinar, para levar a palavra. O que vai acontecendo? Era um lugar ermo, era um lugar distante desses outros lugares da onde veio a multidão. Então, nós temos no versículo 35. Ao tornar-se já muito adiantada a hora, os seus discípulos, aproximando-se dele, diziam: o lugar é ermo. Tipo, Senhor, o lugar é ermo, que não está Senhor. Mas eles já estão ali tentando fazer com que Jesus dispensasse a turba, para dar tempo de eles chegarem na casa deles e comerem. Porque se eles ficassem ali, ia chegar à noite, eles não iam conseguir ir embora, e quem ia alimentar esta turba toda? Os discípulos, então, disseram a Jesus: desculpa, o lugar é ermo, e a hora já está muito adiantada. Despede-os. Muito interessante, né? Porque nós vemos os discípulos dando orientações a Jesus. Dizem ao mestre: despede-os, para que voltem aos campos e aldeias ao redor e
comprem para si mesmos o que comer. Mas Jesus, que já estava esperando isto, disse-lhes: dai-lhes vós mesmos de comer. Ora, às vezes na nossa vida, nós vemos que o alto nos solicita certas coisas que pensamos, mas como assim? Como eu vou fazer isso? Eu não tenho condições, isso está além das minhas condições. Quem já não passou por isso? Mas está na minha vida. Então o alto errou? Está errado, não devia estar acontecendo? É quase como se disséssemos isso.